Olá, bom dia. Eu sou a enfermeira Bárbara. Eu sou líder da linha materno-infantil aqui da Santa Casa. Sou enfermeira obstetra. Trabalhei na maternidade Cândido Mariano como enfermeira do Banco de Leite há mais ou menos 3 anos atrás. E hoje, atualmente, estou aqui. Eu vou falar um pouco para vocês do Hospital Amigo da Criança. Todo mundo aqui já escutou falar no Hospital Amigo da Criança? Vocês sabem como que foi criado o Hospital Amigo da Criança? Ou por que surgiu o Hospital Amigo da Criança? Alguém sabe? Não? Então, o que é? Né? É uma estratégia mundial, idealizada pela Organização Mundial de Saúde, para promover, proteger e apoiar a amamentação. O que acontece? Em 1990, mais ou menos, foi visto que começou a baixar a demanda do aleitamento materno. Então, eles se organizaram e na Itália, eles fizeram a primeira reunião. Nessa reunião na Itália foram 10 países e o Brasil estava incluído nesses 10 países. E lá, o que foi acordado? Que seriam iniciados os 10 passos da amamentação. Para o quê? Fazer o incentivo à amamentação. Então, lá foi a primeira vez que foi idealizado e surgiu os 10 passos da amamentação, que eu vou falar agora. Quais são os 10 passos da amamentação? O primeiro passo: possuir uma política sobre aleitamento materno que seja rotineira e transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde. Então, assim, o hospital hoje ele quer ser o amigo da criança. O que a gente precisa ter primeiramente? Regra, norma. Então, assim, vai ter que ter as regras aqui dentro para a gente poder ter um hospital amigo da criança. Esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo: treinar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar a política. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um passo. A gente está treinando multiplicadores, para esses multiplicadores poderem treinar e capacitar novos. Por quê? Quando a gente fala em treinar toda a equipe, não é só treinar a equipe da área de saúde, é treinar o porteiro, é treinar o cozinheiro, é treinar todo mundo. Então, a gente está formando aqui multiplicadores para poder treinar todos. Então, assim, quando a gente chegar aqui e perguntar, posso usar chupeta para cozinheira, para copeira? A copeira imediatamente vai falar assim, aqui nesse hospital, nós não usamos chupeta, porque nós somos amigos da criança. Então, esse é o objetivo maior, que todo mundo aqui fale a mesma língua. E aí, foi através dos estudos, né, que foram vistos, que eles começaram a observar que através dos hospitais que empregaram os 10 passos do aleitamento materno, houve mudanças. E essas mudanças foram comprovadas cientificamente, como antes da capacitação e depois da capacitação. Então, começou a ser visto que realmente era efetivo, começou a ter resultado esses passos. Terceiro passo: informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno. Hoje a gente já consegue informar a todas as gestantes os benefícios e os malefícios? Que isso aí não começa só aqui, começa onde? Lá no setor primário. Então, o que acontece? A gente tem que começar a falar com elas lá. Quando elas estiverem lá no posto de saúde, os agentes comunitários vão estar trabalhando com elas para elas saberem a importância do aleitamento materno. Para quando chegarem aqui, dentro do macro, do hospital, elas vão conseguir saber a importância do aleitamento materno. Ajudar as mães a iniciar a amamentação nos primeiros 30 minutos após o parto. Então, foi visto que todos os bebês, nos primeiros minutos do parto, que foram postos para amamentar, eles tiveram uma boa amamentação e foi efetivo. E não tiveram desmame precoce. E não tiveram dificuldade no pós, né? Então, assim, quando a gente já coloca no contato pele a pele, naquele momento imediato, ele já consegue estabelecer um vínculo com a mãe. Então, naquele momento, ele já sabe. Então, assim, fica muito mais fácil para a gente, no alojamento conjunto, conduzir essa situação. Porque já foi visto isso dentro do centro obstétrico. Então, por isso que nós temos a cada dia que passa incentivar isso. Porque é lá que começa a estabelecer o vínculo. E a gente fala, quando a gente fala de Hospital Amigo da Criança, não tem como a gente não falar de humanização. São duas coisas, são duas práticas que caminham juntas.
Porque, assim, quando você fala de cuidar, amamentar, você está fazendo a humanização, mostrando o amor, o carinho, o afeto, que é importante estabelecer o vínculo de mãe e bebê. Colocar os bebês em contato pele a pele com a mãe, imediatamente após o parto, durante pelo menos 1 hora, incentivar as mães a reconhecerem quanto os seus bebês estão prontos para mamar, oferecendo ajuda se necessário. Então, quando elas verem que ele começa a mamar e eles conseguem ter aquela sucção, elas vão se sentindo mais seguras. Fica mais fácil. Isso. E o impacto precoce entre a mãe e o bebê sobre a duração do aleitamento materno. Então, foi visto que 58% de aumento com contato precoce. E antes, só tinha 26%. Então, isso foram feitos estudos, foram comprovados que realmente é eficaz. Ninguém tirou da cabeça de ninguém e falou, vou colocar no peito para mim. Não, foram feitos estudos, tudo isso foi comprovado. Quinto, mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem ser separadas dos seus filhos. Em que momentos que as mães são separadas dos filhos? Na maternidade. Quando? Quando eles vão para a sala de parto, quando eles vão para a UTI, quando eles vão para a UI, né? Esses são os momentos que as mães são separadas. E aí, como que a gente vai cuidar, fazer que mantenha esse vínculo, estabeleça esse vínculo, né? Então, eu falei hoje, estava falando sobre a colostoterapia. E o que a gente fala? A mãe está na UTI, com o bebê, a mãe gosta de se sentir útil. Então, o mínimo que você faz, fazendo com que ela está tirando o leite dela, por mais que seja uma gotícula de colostro, que ela está colocando ali, e ela está sabendo que é dela para ele, isso aí não tem preço. Então, assim, e eu acho que é um vínculo que está sendo criado. Por mais que ela não esteja amamentando, colocando pele a pele, ela está olhando, ela está vendo que é o colostro dela que está indo para o bebê dela, que vai ajudar. E que a quantidade de anticorpos, a quantidade de benefícios que tem um colostro hoje. Então, assim, isso é importante. Nessa hora que você vai separar a mãe do bebê, não é separar, mas também mostrar para ela de uma maneira que ela também está ajudando. Mesmo não estando colo, pele a pele, né? E as mães que ficam na UI, o tempo, todos sabem que é livre demanda, é o tempo inteiro. Então, a gente colocar em prática a questão da humanização. E aí a gente fala, né, que quando elas vão para o banco de leite, quando eu trabalhava no banco de leite, sempre falei, as mães chegavam para tirar o leite e elas ficavam ali chorando, tristes, porque o bebê não está com elas, né? Estou tirando meu leite para levar para lá, será que vai dar certo? Aí é nessa hora que a gente tem que falar, sim, coloca energia positiva, que é aí que você vai conseguir, com esse leite aí que você vai conseguir passar para o seu filho. Então, assim, quando você separa mãe e bebê, não é separar, não, é mostrar para ela que ela realmente, ali naquele momento, no banco de leite que ela está tirando o leite, é para o bebê dela, né? Sexto passo, não oferecer ao recém-nascido nenhuma bebida ou alimento, além do leite materno, a não ser por uma orientação médica. Então, é o que a gente fala. Hoje, a prática atual, né, de muitos hospitais, maternidades, é que já deixa prescrito o complemento se caso não mamar. Mas não é isso. Não é deixar prescrito o complemento se caso não mamar. Existe um processo, existe uma avaliação. Quem tem que avaliar? O médico, o pediatra. O pediatra vai no quarto, ele avalia. Depois, nós, enfermeiras. Depois, técnico de enfermagem vai avaliar. Depois, fono. Depois passa por todos os processos. Todo mundo avaliou. Não tem jeito? Aí, realmente, a gente vai prescrever o complemento. Esse bebê realmente não está mamando. Mas ele precisa ser avaliado. Não adianta deixar o se necessário. Então, para a gente conseguir ter um hospital amigo da criança, a prática tem que ser essa. Não existe leite desnecessário. Todo mundo aqui, todos os bebês nascem e vão para o peito. Até porque não existe mãe que não produz leite. Toda mãe produz leite. Basta incentivar. Então, assim, como que a gente incentiva? Colocando no peito. Então, assim, não é difícil. A gente só precisa incentivar. As rotinas, né? Que ao longo do tempo, é claro que não vai ser de um dia para o outro que eu vou conseguir melhorar os meus números, não vai ser. Mas com o tempo a gente foi vendo que
é nítido a mudança com a implantação dos 10 passos. E lembrando que não é Brasil, é mundial. Não é só aqui que acontece os 10 passos. Os 10 passos acontecem na Noruega, acontecem na Suécia, porque todos conseguem. Hoje no Brasil existem mais ou menos 30, 40 hospitais que empregam corretamente o Hospital Amigo da Criança. No Mato Grosso do Sul, nós não temos ainda nenhum hospital. 7º passo. Praticar o alojamento conjunto. Permitir com que as mães recém-nascidos permaneçam juntos 24 horas por dia. Hoje essa prática aqui acontece? Os bebês ficam 24 horas junto com as mães? Ficam. Sim. Inclusive, quando esse bebê não vier for tomar o complemento, o ideal é que esse complemento seja feito beira-leito, junto da mãe. Se esse bebê estiver fazendo uso de medicação, o ideal é que esse uso de medicação que ele estiver fazendo é junto da mãe, no colo da mãe. Eu vou administrar uma penicilina cristalina. Vou levar para o posto porque ele vai chorar. Não, ele tem que estar no peito. Ele tem que estar no peito da mãe, mamando, junto da mãe. Até porque precisa ter um controle de dor. E incentivar a amamentação livre demanda. O bebê não tem hora para mamar. Ele mama a hora que ele quer. Até porque ele não tem relógio. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele acabou de nascer. Ele cheguei, não sei o que está acontecendo. Será que eu estou com fome? Ele sabe quando ele está com fome? Ele não sabe. O que eu quero agora? Eu quero colo? Eu quero ficar com a minha mãe? Sim. Bebê abriu a boca, é peito. Bebê acordou, peito. Então, é livre demanda. Ele pode mamar em uma hora? Pode. Ele pode mamar em uma hora. Ele pode ficar 3 horas sem mamar? Pode. Ele pode ficar 3 horas sem mamar. Então, é livre demanda. O bebê mama o tempo que ele quiser. Eu estou morrendo de cansaço. Cansa. Não adianta falar para vocês que não vai cansar. Cansa. Os primeiros dias é difícil? Sim, é difícil. Mas é o que a gente está fazendo. É para eles. A gente tem que ver assim, acabei de ter o meu filho. É o leite, é o alimento, é a coisa mais importante, nutrientes, tudo. Tem água, tem gordura, tem proteína, tem tudo. Então, assim, é livre. Livre demanda sempre. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas aos recém-nascidos lactantes. Então, a gente fala muito do bico de silicone, da chupeta, da chuca. Então, o Hospital Amigo da Criança não tem chuca, não tem mamadeira, só em algumas exceções. Assim, tem que estar na norma. Tem que estar escrito quais são as normas que a gente vai ter aqui. Em que ocasiões nós vamos usar a chupeta, a chupeta nunca. Por quê que a gente não pode usar a chupeta? Por causa da troca de sucção. E elas têm que sair daqui sabendo isso. Porque vai sair daqui, não é para dizer que aqui na maternidade não usa a chupeta. Não usa a chupeta. Aqui na maternidade não, mãe. Se você ficar incentivando o uso da chupeta, o que acontece? O bebê acaba perdendo até peso. Porque ele vai se saciar com a chupeta, ele vai parar de mamar. A mamada não é livre demanda? Então, ele tem que mamar livre demanda. A partir do momento que você oferece um outro bico para ele, ele vai se saciar com aquele bico. E ele pode acabar perdendo peso. Então, assim, nunca oferecer um outro bico. A referência dele é o bico só da mãe. Não existe outra referência de bico a não ser o bico da mãe. A mamadeira, mas eu não estou aguentando, meu bico está ficando com fissura, estou produzindo muito leite. A gente vai dar um jeito. Para tudo tem uma solução. Então, assim, está ficando com fissura no peito, alguma coisa está errada, a pega está errada. Então, aí cabe a nós, profissionais, orientar essa mãe que está no quarto. Porque muitas vezes ela fica lá, ela fica sem orientação. E ela sempre vai no quê? No que a avó está falando, no que a bisavó está falando. Não, minha filha, vamos dar uma mamadeira, porque ele vai ganhar peso mais rápido, que vai ser melhor. Então, não é assim. Então, a gente tem que falar sempre a mesma língua. Os 10 passos. Encaminhar as mães a grupos e serviços de apoio à amamentação após a alta e estimular a formação e colaboração de grupos de outros serviços. Então, a mãe, quando estiver aqui e for embora, ela tem que ter uma referência. Ela tem que saber, se ela precisar de ajuda, aonde ela vai procurar. Qual que é o lugar que ela vai recorrer quando ela não conseguir mais colocar o bebê para mamar. Quando ele estiver chorando demais, para ela não saber que ela não tem que dar mamadeira, que ela tem que vir, ela tem que ter uma referência. Então, o ideal é você sair daqui, saber que lá no posto de saúde tem uma referência para ela. Ou que ela pode voltar aqui no banco de leite.
que nós podemos ajudá-la. Então, assim, é um processo demorado? Sim, mas tem recompensa. E a recompensa a gente sabe. Com tudo isso, a taxa de mortalidade infantil, com esses 10 passos, foram nítidos, que caiu. Então, assim, a gente vê que quanto mais a gente incentivar, os benefícios que isso traz. Não só para a mãe, não só para o bebê, mas para a mãe, para a família, para todos. Então, eu quero contar com a ajuda de todos que estão aqui hoje, porque a gente está caminhando para ser um Hospital Amigo da Criança, a Santa Casa. E eu acho que os multiplicadores daqui hoje vão nos ajudar a tornar a Santa Casa um Hospital Amigo da Criança. E eu acho que hoje a gente tem que sair aqui já com isso na cabeça, com a mudança. Então, assim, a rotina tem que mudar. Existem práticas antigas, sim, mas a gente tem que tentar pensar sempre positivo, que existe mudança. E a mudança depende, sabe de quem? Da gente. Então, se alguém falar, não, calma, não é assim, vamos tentar o peito, é a gente ir lá e fazer, né? Essa semana eu escutei, eu estava fazendo um relatório e uma técnica de enfermagem, uma mãe chegou lá e falou, não estou conseguindo colocar no peito. A técnica falou, o leite está prescrito, eu já vou levar. Eu levantei e falei assim, não, o leite não está prescrito, você não vai levar. Então, são regras antigas que acontecem que tem que cair por terra. Eu simplesmente levantei e fui lá colocar o bebê no peito. Perdi quanto tempo? Mais ou menos 20 minutos? Perdi. Mas quem ganhou, sabe quem foi? Foi ele. Ele não estava conseguindo pegar o peito. E ninguém foi lá colocar no peito. Mas assim, eu perdi meus 20 minutos, mas eu tenho certeza que ele ganhou. Então ele saiu daqui mamando efetivo. A mãe não ofereceu mais complemento. Tem que partir da gente. A iniciativa tem que vir da gente. Porque quem lá fora, os profissionais que verem a gente falando diferente, eles vão começar a agir diferente. Não, calma aí. A Bárbara foi lá e colocou no peito. Por que eu não posso ir lá e colocar no peito também? Né? Não, a Érica foi lá, ela falou que eu tenho que tirar o meu leite, que senão vai gostar. Não, vamos lá comigo. Ela pegou a mãe pelo braço e levou no banco de leite. Não é só falar. A gente tem que agir. E só depende da gente. E eu acho que em breve a gente vai formar pessoas e multiplicadores. Eu acho que a gente vai caminhar para uma reunião. A gente tem o nosso colegiado. Esse mês a gente tem a nossa reunião de colegiado. São todos convidados para a nossa reunião de colegiado. Na reunião de colegiado a gente está discutindo os 10 passos. E aí a gente já está começando a caminhar. E eu queria contar com a ajuda de vocês. Aqui está falando das mudanças que o Hospital Amigo da Criança teve ao longo do tempo, né? Que é nítido. Antes, depois de 3 meses, com as pesquisas que foram feitas. Em vários países. Uma outra coisa que é importante, que a gente tem que frisar quando fala com a mãe, é que o aleitamento materno também diminui a icterícia. Né? Hoje a gente vê quantos bebês em fototerapia. Quem trabalha em alojamento conjunto sabe. Quantos? Você sabe por que o aleitamento materno ajuda a diminuir a icterícia? Não? Porque ele é eliminado muitas vezes pela urina e pelo intestino. Né? Ele é excretado, a bilirrubina fica no sangue. E aí o recém-nascido ele produz mais, né? E a gente precisa eliminar rapidamente. E a gente precisa eliminar. Como que consegue eliminar? Com leite, amamentando. Então, assim, quanto mais você incentivar o aleitamento materno, é nítido que a icterícia vai diminuir. É isso, gente. Eu estou à disposição. Estou aqui todos os dias, 8 horas. Quem quiser conversar, quiser me ajudar a tratar do assunto Hospital Amigo da Criança, estou à disposição. Uma das coisas que eu não falei que acontece é que a gente consegue vender o peixe para o hospital, porque a gente recebe uma verba, né? Então, a gente recebe uma verba. Todo hospital que é acreditado, a gente recebe uma verba do Ministério. Então, a gente consegue vender isso para o hospital. Olha, vocês me ajudam? Que aí vem verba, então fica tudo mais fácil, né?